A outra informação que tem lá na questão é acerca de competência. E aí, para competência, eu quero que você lembre o seguinte, olha, nós temos 5 critérios de fixação de competência. Mas, professor, o que é competência? A competência, caso você nunca tenha visto, a competência nada mais é do que uma atribuição para poder realizar alguma coisa. E uma atribuição que vem sempre definida na lei. Então, quando você quiser saber a competência, você pega lá a informação da competência diretamente na lei. Combinado? Beleza. Lá no nosso CPC, a gente tem as regras de fixação de competência, ou melhor, o assunto de competência sendo tratado em alguns artigos pontuais. Primeiro, dá uma olhada no artigo 21, 22 e 23, especificamente, que vai falar sobre essa competência da jurisdição brasileira. A jurisdição brasileira, ela vai poder julgar determinados casos de maneira privativa e de maneira exclusiva em relação aos outros órgãos, melhor, né, aos outros estados estrangeiros. Então, se a gente tiver uma causa que está tratando sobre um imóvel aqui do Brasil, essa causa só pode ser julgada por um juízo brasileiro, por força lá do nosso Código de Processo Civil, acerca do local de situação daquele imóvel. Show! E os outros artigos que falam também sobre competência que são muito relevantes, cara. Você tem que ler artigo 42 ao artigo 66 do nosso Código de Processo Civil. A partir do artigo 42, a gente começa a enxergar exatamente a parte de competência. E a gente consegue observar lá que são 5 os critérios de fixação de competência. Grava comigo, MPF-TV. MPF-TV. MPF-TV, você vai lembrar esse mnemônico, esse conjunto de palavras aí que parece alguma coisa, né? Ó, MPF, Ministério Público Federal. TV, televisão. Então grava, MPF-TV, regras de fixação de competência. São M, matéria, P de pessoa, F de função, T de território e valor da causa. Vamos de novo? As regras de fixação de competência são MPF-TV, matéria, em razão da pessoa, em razão da função, em razão do território e de acordo com o valor da causa. Aí agora grava outra informação. Todos esses critérios de fixação de competência são classificados como competência absoluta. Em todas elas, em todas essas regras, a gente enxerga regra de fixação de competência absoluta. Cuidado com isso. Geralmente você vai ver, e aí pode te enganar, que em razão da matéria, por exemplo, um juízo falimentar e um juízo de família. Pô, se você está com um problema com a sua empresa, a sua empresa está pedindo recuperação judicial porque não conseguiu pagar os seus fornecedores, porque não recebeu dinheiro por conta de uma crise pandêmica que por um acaso a gente pudesse estar vivendo, numa situação dessa, você como empresário, você não vai procurar um juízo de família para tratar sobre a recuperação judicial da tua empresa. Você vai para onde? Para o juízo falimentar. Da mesma forma, se você está falando sobre um contrato, ou melhor dizendo, um outro exemplo, se a gente estiver falando sobre um acidente de carro, você não vai para o juízo de família, você não vai para o juízo de órfãos e sucessões, você não vai para um juízo empresarial, você vai para onde? Você vai para aquele juízo civil, que é o residual, que é o comum. Então a gente tem essas matérias que são definidas. Se você tem um problema de trabalho, você não vai para a justiça do TJ, você vai para a justiça do TRT. Eleitoral vai lá para o TRE e assim sucessivamente. Combinado? Então aqui, em razão da matéria, eu só posso ir para aquela. Logo, essa regra de fixação absoluta, em razão da matéria. Em razão da pessoa é a mesma coisa. Quando a gente observa lá o artigo 109 da Constituição, ele vai informar que sempre que tivermos as pessoas da administração pública federal, União, as suas autarquias e as suas empresas públicas, obrigatoriamente o juízo que vai analisar aquela causa vai ser quem? O juízo federal. Não vou poder ir para uma vara estadual, vou ter que ir para onde? Para uma vara federal, excetuando algumas situações onde naquela comarca não exista um órgão da Justiça Federal, e aí fica delegado lá para a Justiça Estadual. A outra situação é acerca da função. Existem órgãos que analisam aquele processo de maneira originária. Por exemplo, uma vara civil, com um juiz. Mas existem causas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro especificamente, se você for prestar concurso para o Rio de Janeiro, né, aqui dentro do Judiciário do Rio de Janeiro, você vai ter que observar lá o CODIGERGE.
que fala sobre o código interno, né, daquele tribunal, do TJ. E lá tem a seguinte observação: quando tivermos um processo em que é parte um município com mais de 200 mil habitantes, a gente tem que ingressar com essa ação originária no tribunal, não pode ser numa vara civil. Então, aquele tribunal, que em regra seria de segundo grau de jurisdição, ele vai receber primariamente, originariamente, aquela ação, aquele processo. Isso daí a gente consegue observar, portanto, essa competência funcional. Vai estar sempre determinado onde? Sempre determinado na lei, sempre na nossa legislação. Da mesma forma, quando nós temos um recurso. Ingressei com uma ação civil, proferiu a sentença, da sentença cabe apelação. A apelação vai ser julgada por um órgão jurisdicional que tem essa função. A função está determinada na lei, competência absoluta. Então essas regras, matéria, pessoa e função, sempre regra de competência absoluta. Quando a gente enxerga território e valor da causa, essas duas regras de fixação de competência, elas podem ser tanto de competência absoluta quanto de competência relativa. Como competência absoluta territorial, a gente tem o foro de situação de um determinado imóvel. Eu quero ingressar com uma ação sobre direito real de bem imóvel. Eu vou ter que ingressar onde? No foro daquela comarca, daquela seção judiciária onde se encontra o quê? Aquele imóvel. Posso ir para outra? Não posso ir para outra. Se eu não posso ir para outra, essa competência vai ser o quê? Absoluta. Está definido na lei exatamente aquilo. Se for para qualquer outro, a gente vai ter essa incompetência absoluta que pode ser arguída por qualquer das partes, inclusive de ofício pelo juiz. Em razão do valor da causa, a gente tem que olhar para o juizado fazendário. Quando você ingressa no juizado fazendário, você vai observar que ele tem uma limitação em razão do valor, até 60 salários mínimos. Mas, nas causas de competência do juizado, até 60 salários mínimos, a competência é absoluta. Você não pode escolher. Mas qual juizado? O juizado fazendário. Quando a gente fala de juizado especial civil, o JEC, esse juizado ele tem uma competência relativa. O que isso quer dizer? Abaixo de 40 salários mínimos para o JEC, eu posso escolher se ingresso no JEC, que é um processo muito mais célere, muito mais rápido, só que com menos possibilidade de apresentação de provas, ou então vou para a vara civil. Um processo que vai ser na vara civil muito mais demorado, só que com muito maior possibilidade de produção de provas. Eu posso escolher? Posso, competência relativa. Então a gente consegue enxergar novamente, vamos lá. Quais são as regras de fixação de competência? 5. MPF-TV, matéria, pessoa, função, território e valor da causa. De todas essas regras de fixação de competência, todas elas regras de competência absoluta. Somente território e valor da causa podem ter regra de competência relativa. Combinado então? Lembra lá, artigo 21, 22 e 23, principalmente para falar sobre a competência da jurisdição brasileira em relação aos estados estrangeiros, artigo 42 ao 66, para a gente verificar normas de competência dentro do nosso Código de Processo Civil. Professor, são só esses artigos que eu tenho que ler acerca de competência? Não. São só esses artigos no CPC? No CPC, especificamente esses. Mas quando você olha a Constituição Federal, a nossa Constituição ela tem lá, a partir do artigo 102, para o STF, 105 para o STJ, 108 e 109 para a Justiça Federal e os demais artigos para a Justiça Trabalhista, Eleitoral, Militar e tudo mais, a gente tem regras de fixação de competência também. Então, a gente vai conseguir observar regras de fixação de competência na Constituição e no nosso Código de Processo Civil e também em outros normativos internos dos próprios tribunais.